E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão da URGS de 2012 que fala sobre calorimetria. A questão diz o seguinte: o gráfico abaixo representa o calor absorvido por unidade de massa, Q sobre M, em função das variações de temperatura ΔT para substâncias como ar, água e álcool, que recebem calor em processos em que a pressão é mantida constante. Então a gente tem aqui o gráfico, né, justamente de calor por massa por variação de temperatura. Considere que os valores de calor específico do ar, álcool e água são respectivamente 1, 2,5 e 4,2 kJ por quilograma grau Celsius. Temos o gráfico ali e daí vem a pergunta. Com base nesses dados, é correto afirmar que as linhas do gráfico, identificadas pelas letras X, Y e Z, representam respectivamente, e daí a gente tem que colocar essas substâncias na ordem ali, X, Y, Z. Bom, dá para resolver essa questão de duas maneiras, uma análise ou por conta, mas as duas a gente tem que entender o seguinte. Essa questão a gente tem que relacionar a fórmula da quantidade de calor sensível, que é a massa, o calor específico e a variação de temperatura, que é o Q-macete, né? A fórmula do Q-macete. Por quê? Porque justamente a gente relaciona essas coisas, né? Quantidade de calor, massa, variação de temperatura no gráfico, e o calor específico nos é informado ali pelo enunciado. Isolando o calor específico, né? Passando a massa e a variação de temperatura para o outro lado dividindo, a gente fica com a seguinte relação, que é a quantidade de calor dividido pela massa pela variação de temperatura equivale ao calor específico. E por que eu fiz isso? Porque daí a gente consegue entender o seguinte. Esse lado do gráfico nós temos quantidade de calor por massa, que é o que justamente aparece aqui na fórmula, quantidade de calor por massa. E este lado do gráfico nós temos variação de temperatura, que é o que justamente aparece aqui na fórmula. Isso nos leva a entender o quê? Que o calor específico ele é a declividade, né, desses gráficos, a declividade da reta desses gráficos. Isso indica que o calor específico ele vai ser mais alto onde a declividade for alta, e o calor específico vai ser mais baixo onde a declividade for baixa. Então, por exemplo, aqui em X, onde nós temos a menor declividade, a gente tem que ter o menor calor específico, que no caso, pela que a questão me deu, o menor vale 1, que é o calor específico do ar. Então a gente sabe que em X nós temos o ar. Em Y nós temos um calor específico intermediário, que conforme a questão me deu é 2,5. E isso é associado ao álcool. Então nós temos o álcool como sendo a substância Y. Sobrando o Z, né, para a água, que é o maior calor específico porque tem a maior declividade. Então a última substância, a Z, é a água. E está resolvida a minha questão. Ar, álcool e água. Nessa ordem, ar, álcool e água, nós temos a alternativa A para essa questão. Porém, um outro jeito de fazer, caso tu se sinta mais seguro pela matemática, é fazendo justamente o cálculo, né? Tu pega essa fórmula que a gente acabou de definir, o calor específico é igual a quantidade de calor dividido por massa e variação de temperatura e faz o cálculo para cada um deles. Por exemplo, para o X, a gente coloca os valores de X. No caso, a gente pode pegar qualquer valor da reta do X, eu vou pegar esse pontinho aqui, ó, onde eu tenho 10 e 10, ou seja, quantidade de calor por massa 10 dividido por variação de temperatura 10. 10 dividido por 10 dá 1. 1 kJ por quilograma vezes grau Celsius, que é justamente o valorzinho que a gente tem para o ar ali em cima. A gente faz isso para os outros, né? Para o Y, a gente faz a mesma relação, quantidade de calor por massa por variação de temperatura. Vai no Y, pode pegar qualquer ponto da reta. É sempre interessante tu pegar pontos que dão exatamente, né, alinhadinhos ali para não te confundir. Então aqui a gente tem o 20 e o 8. Então a gente vai lá e bota os valores, né? 20 dividido por 8. 20 dividido por 8 vai me dar
2,5 kJ por quilograma vezes grau Celsius. E isso é exatamente o que a gente tem para o álcool. Consequentemente, né, se X é o ar e Y é o álcool, o Z acaba ficando para a água, que é a resposta A que a gente já tinha encontrado. Só mostrei uma outra maneira para vocês entenderem que daria para fazer por análise, pela declividade, ou diretamente pelo cálculo, com as informações que a questão nos deu. Bom, era isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!